Vamos então aqui à palestra, então, abençoados, folha de número 201. Já pregamos bastante e vamos dar sequência à palestra Os Profetas, encerrando essa palestra que é tão rica e que nós devemos conhecê-la bem, porque tudo o que acontece no mundo físico e espiritual foi trazido pelos profetas. Eles anunciaram tudo. Então a gente tem grande respeito aos profetas, sabendo que o tempo deles, o quê? Encerrou, acabou, vigorou até João. E baseado aqui no livro de Lucas 16 e 16, quem está falando isso é quem? O Senhor Jesus, autor e consumador de todas as coisas. Ele estava no princípio, é o alfa e o ômega. Então ele estava no princípio de todas as coisas e consumando também todas as coisas. E aqui ele encerra uma parte do script de Deus, a qual os profetas e a lei tiveram grande participação, que eu acredito aí de 1.600, 1.800 a 2.000 anos atrás, 2.000 anos de vigor, foi a lei e os profetas, né? Então teve muito tempo, e ali Deus foi encaixando cada ator dele no seu devido lugar. E os profetas tiveram grande atuação. Nós somos resultados do que profetizaram esses homens. Então, toda vez que fala sobre Isaías, Oséias, Malaquias, Jonas e os outros demais, Jeremias, Isaías, todos eles, você tem que curvar na mente para eles, porque eles foram de grande valia para mim e para você. Não podemos desprezá-los de forma nenhuma. Mas encerrou dentro do script de Deus para que nascessem outros, que desse sequência a esse script para chegar no fim do filme. No fim do filme, que será o quê? A transformação dos nossos corpos. E após sermos transformados, aí dali para frente é uma outra história. Mas a história bíblica narra a passagem da igreja onde? Na terra. A Bíblia foi escrita para um povo de Deus na terra, não foi lá no céu não, como dizem. Ela foi escrita para viver aqui. Esse aqui é o grande palco para a atuação de tudo quanto Deus falou, e esses homens escreveram, né, essa vida gloriosa aqui na terra e trouxe esse legado para mim e para você, viver uma vida enriquecida de conhecimento das coisas de Deus na terra, para não sermos o quê? Enganados. Só que a Bíblia saiu de cena durante 2.000 anos, que é chamado apostasia do sistema, começando pela grande rameira, a Igreja Católica, depois as outras denominações que estão aí centenária, como Batista, Metodistas, Assembleia, Adventista, Testemunho de Jeová, são centenários, e eles deram continuidade apoiando a doutrina da grande rameira, que é a Igreja Católica, com o sacerdócio judaico, judaizando a igreja, sendo que a lei e os profetas vigoraram até João. Não tem como mais, e eles, por desobediência, fizeram tal coisa. Com isso, o que? Enfermando o mundo está enfermo, o mundo está doente. Por que há tanta guerra? É por causa dessas religiões. As guerras, no todo, é religiosa. Todas elas são religiosas.
Cada um tem o seu Deus, cada um ora, ou vamos orar, ou vamos rezar, ou vamos fazer tal referenda ou oferenda, porque nós vamos para a guerra e vamos acabar com os nossos inimigos. Quem é os inimigos? O ser humano. Que loucura! Então é uma coisa religiosa, trazida por um sistema caduco, doente, mau, psicopata, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que conseguiu inseminar na mente dos outros essa desgraça, e está aí esse mundo desse jeito. Está aí esse mundo desse jeito. Por culpa de quem? Do sistema. E nós estamos agora trazendo a história mais de uma forma dividida, colocando os pingos nos is, para que você e eu entendamos qual é o script, qual é a história de Deus, para você e eu nos encaixarmos nessa história, porque nós fomos escolhidos para serem filhos de Deus, e os filhos de Deus têm atuação no filme de Deus. Você tem que saber qual é a sua atuação, qual é a sua atitude, como esse personagem que você foi levantado e eu. Qual é a sua? Qual é a sua, irmão? Você tem que saber o que Deus tem para você atuar aqui nesse reino. Como Deus quer que você haja. Eu trazendo a palavra, Ele revela para ti a sua ação. E não vamos nos considerar faltosos diante da graça de Deus. Haja, meu irmão, independente de qualquer situação, porque é importante agradar a Deus e não os homens. Tem gente que a família tira ele do agradar a Deus. Não, mas é minha família, meu filho, minha esposa, meu esposo. Calma lá, rapaz. Fazer a vontade de Deus e não a dos homens. Seu filho, seu marido, sua esposa é homem. Convém fazer a vontade do Senhor. Se a vontade do Senhor é deixá-los ali e você agir aqui, que seja feita a vontade de Deus. Essa é a temática de Deus. E você precisa de se encontrar nisso. Por quê? Todos compareceremos diante do trono de Deus e cada um será julgado segundo as suas obras. Segundo as obras, nós seremos julgados. Então eu não quero me encontrar faltoso. E você também deve pensar dessa forma, se é que você quer ter um corpo transformado, e viver uma vida boa com o Senhor. Então, em Lucas 16, vem aqui Jesus de Nazaré, que é o autor e consumador. Então, ele tem a ação, ouça aqui, ele tem a ação e tem o meio. Os irmãos entendem? Tem o meio, tem a ação e tem o meio do filme. O filme tem que ser princípio, meio e fim. Essa é a forma de julgar uma coisa organizada. Então, nós estamos no meio do filme. Os irmãos creem nisso? Nós estamos no meio. E estamos indo para o término desse filme. Então, você tem que conhecer tudo isso. E aqui está o início, porque a lei foi o início de todas as coisas. A lei foi o início de todas as coisas. Nós não estamos há 2000 anos da morte de Cristo, e um pouco. A lei também durou uns 2000 anos. Olha aí. E encerrou. E quem encerra a lei? Cristo. Que é ele falando aqui por meio de Jesus de Nazaré. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo que encerrou a lei e os profetas, vem sendo anunciado o Evangelho. Porque antes era o Evangelho da lei. Agora vem sendo anunciado o Evangelho, que são o quê? As boas novas. Vem sendo anunciado o Evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. Então,
há um esforço. É de graça? É. Ali o Cine Brasil, agora que é o teatro, tem um teatro lá que é de graça, viu, Tiago? Hoje é de graça. Hoje é de graça. Você não vai pagar nada. O que você tem que fazer? Se você não for lá, meu irmão, você não vai aproveitar o de graça. Não, eu vou ficar aqui em casa mesmo. Ah, tá, mas o teatro de graça tá lá, cara. Você não vai lá, não? Não, então você vai perder. É assim a graça de Deus. A graça de Deus está aqui. Quem não desloca para vir aqui, não vai aproveitar do grande show que vai acontecer. Não vai participar, não é membro disso. Porque lá, não vou não. Prefiro ficar aqui nas rameirinhas, nas rameiras mesmo. Porque aqui faz de Deus também, bobo. Fala. Fala, mas Deus não está aí, meu amigo. Ele está onde há o script dele, onde está as divisões que ele estabeleceu. Ah, não, mas aqui tem muita gente daí. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Não é por aí. A questão é o que se prega desse trono. É isso aí que manda se é Deus ou não. Então, nós vimos aqui que os profetas encerraram junto com a lei. Acabou o tempo dos profetas. Assim diz o Senhor, hoje não existe mais. Encerrou. O Senhor não diz mais pelo profeta. Essa expressão era nata de um profeta, que foi autorizado e assinado por baixo pelo Senhor, que falassem dessa forma. Então nós temos que hoje observar isso. Igual, por exemplo, o sistema usa-se demais. Eu era um profeta do sistema. Tudo que o sistema mandou fazer, eu fiz, abençoado. Só não fiz o que a neopentecostal fazia. Não, isso eu não mexi. Deus me livrou disso. No fundo do poço eu não cheguei. Fiz só no princípio, né? Mas eu era poderoso no sistema. Muito. Corriam atrás de mim. Porque eu submetia a fórmula do antigo pacto. E eu lia muitos profetas. Então eu gravava os capítulos e versículos e transferia aquilo para os dias depois da cruz. Seja o quê? Anátema. Eu era anátema, fazendo tal coisa. Porque a lei e os profetas vigoraram até João. Eu não poderia mais fazer daquela forma, porque encerrou ali. Eu tenho que submeter a isso. Custe o que custar, convém obedecer a Deus e não os homens. Mas o sistema que eu estava me macumbou, eu fiquei macumbado, fiquei enfeitiçado, e achava que fazendo aquilo eu estava agradando a Deus. Ainda bem que está escrito que o tempo de ignorância Deus não leva em consideração. Ó, papai, uma salva de palmas para ele. Nós somos livres dessa macumba e esse peso não caiu sobre nós, porque éramos ignorantes. Quando veio a graça, acordamos e paramos de errar, porque conhecemos o filme de Deus. Então a lei encerra aí. E todos aqueles que querem anunciar essa prática estão escrevendo outra Bíblia. Assim diz o Senhor, não diz mais. Assim não, assim do jeito que você está falando, não. Você está falando como se você fosse um profeta. E a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Acabou, encerrou. O filme encerra, essa parte do filme encerra ali. Agora continua o filme? Continua. Agora é outros componentes que Deus estabelece no posto. Assim é, abençoado? Então há uma fórmula de Deus que eu e você temos que entender. Então não tente escrever outra Bíblia, o sistema fica criando outra Bíblia. Meu servo, eis que eu te chamo para o ministério. Mentiroso.
mentiroso. Minha serva tem grande obra para ti. E assim diz o Senhor, você vai atravessar o mundo. Você vai para a África? Não, eu quero ir para Nova York. Não dá não, Senhor. Quero ir para Orlando. Não, minha serva, você vai viver lá com os miseráveis e pregar minha palavra. Oh, mas Senhor, que o Senhor faz acepção de pessoas? Por que eu tenho que ir lá para os pobrinhos, os riquinhos, se eu não gosto, não? Eu quero ir para os riquinhos. Orlando, maravilha, lá tem um tanto de filho de Senhor precisando de mim. Não, meu servo, eu te selo para pregar lá. Ô Senhor, mas lá eu posso morrer? É pelo meu amor. Olha, estou escrevendo outra Bíblia. Toda vez que o profeta levantava, ele estava o quê? Finalizando o que ia acontecer conosco no século 20. 20 ou 21? 21, nós somos século 21. 20 também, né? 20, 21, 22, 23 virão. Eles estavam anunciando o que ia acontecer conosco, porque eles estavam vivendo o quê? A sombra dos bens vindouros e não a imagem real. Porque eles eram profetas. E nós precisamos de entender isso bem, meu irmão, porque senão nós estamos querendo dar uma mãozinha para Deus, dizendo, Deus, não concluiu muito bem aquela história dos profetas, não. O senhor não foi legal ali. Não, o profeta Isaías, Jeremias, que isso, Abacuque, Deus não acaba ali não, Jonas, nem, eu sou extensão dele aqui na terra, Isaías, né, Elias, como? Não, eu sou extensão, não acaba desse jeito, nós vamos fazer uma outra Bíblia, Senhor, porque essa Bíblia que o Senhor tem aí é muito pouco. A gente fica 10 anos, 20 anos, 50 anos pregando a mesma coisa. Vamos criar outros profetas. Porque onde tem profeta profetizando, está dizendo que a Bíblia foi escrita em vão. Não valeu. E valeu tanto que o fim da lei e os profetas foi quem? Cristo. Acabou, meu irmão. Não pense que vim revogar a lei e os profetas. Não, eu vim cumpri-la. E o fim da lei é Cristo. Uma vez que findou a lei, para que profeta? O que alimentava o profeta era a lei, meu querido. Eles nasceram, os levitas, os profetas, nasceram na lei. E não tem mais como fazer isso. Então, Jesus nasce e encerra com tudo isso. Aí você pergunta, pastor, como fica então Efésios 4:11? Vamos lá, Tiago. Aqui, você fala que encerrou, mas na graça mostra que não encerrou. Não é aqui, olha. E ele mesmo concedeu uns para apóstolo, legal, porque apóstolo veio depois da cruz, Jesus que criou os apóstolos. Outros para profetas. E aí, estamos com a encrenca na mão. Como é que o cara vem e vai, seu pastor é enganador, rapaz? Lá vai em Efésios 4:11, está lá, Jesus numa graça, Paulo falando. Vocês não gostam tanto de Paulo, é Paulo falando aí. Paulo falando aí. Então vocês estão desrespeitando Paulo também? E outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, está escrito, rapaz. Se você não souber contextualizar isso, vira o quê? Pretexto. Todo texto fora de contexto vira pretexto. Efésios é depois da cruz, é uma das 14 epístolas de Paulo. Só que naquele tempo os profetas eram direcionados pelos 5 livros de Moisés, podemos dizer 4. É o Tetrateuco, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Esses são os 4 livros da lei. Isso que regia o governo de Deus, e os profetas tinham que estar vivendo e profetizando de acordo com a lei. Nós estamos debaixo da lei ou debaixo da graça?
Se estamos debaixo da graça, esse profeta aqui, então você já pode ele desqualificá-lo. Ele não é o mesmo que Isaías, Ezequiel, Oséias, não é. Por quê? Porque ele não tem instrução da lei. Ele é profeta, mas a lei já não... Então veja bem, esse profeta que Paulo traz aqui tem que estar onde? Na graça. E na graça ele não profetiza. Versículo 12, Tiago, eu coloquei? Não? Então ele vem dizendo, Efésios 4:11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. E naquela época era quem? Pecador. Então a vista daquele profeta era para quem? Os pecadores da casa de Israel. Porque a lei que dava o quê? Força ao pecado. Então o profeta olhava aqueles abençoados daquela época e via pecado neles. E aqui Paulo diz que com vista esses ministérios, profetas, pastores, evangelistas, mestres e apóstolos, é com vista ao aperfeiçoamento dos santos. A lei não aperfeiçoa ninguém. Então agora esses 5 ministérios, ele tem uma vista diferente. Então ele tem o que? Novas instruções para ele. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o seu bom desempenho. Para o seu bom desempenho. Então nós vimos aqui, abençoado, que o erro está nas cabeças. Por falta de conhecimento, o meu povo está sendo o quê? Destruído. Então, um profeta hoje, ele não profetiza, ele o quê? Aperfeiçoa os santos. É um ministro que aperfeiçoa os santos. Ele não pode dizer assim, diz o Senhor, eis que eu faço maravilha no vosso meio, e digo, meu irmão, que o mal está sobre ti, mas Deus já enviou socorro. Todo mundo, aleluia! Oh, filho do capeta! Você está falando mentira. E quem é o pai da mentira? O diabo. Você não pode mais fazer isso, porque isso é mentira. Não pode se usar mais essa expressão. O profeta hoje tem o quê? As 14 epístolas de Paulo, a qual apresenta todo homem o quê? Perfeito. Como é que você vai profetizar para quem é perfeito? Se profecia era para uma bênção futura, você já é abençoado. A perfeição de Deus já está em ti. Nós temos que só crescer nessa graça, nessa perfeição, e não deixar ser levado pelos ventos de doutrinas que há por aí. Então o profeta hoje, ele tem uma visão diferente. Ele aperfeiçoa, ele não vê pecador, ele vê a igreja o quê? Remida e lavada pelo sangue de Cristo. Falei igual aos crentes. Os crentes gostam de falar isso. Lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Então você não tem pecado? Tem. Então como é que você é lavado e remido? Você não é, você é mentiroso então. Então, abençoado, nós precisamos de entender isso. Hoje, esse profeta traz instruções da graça. Porque só a graça traz perfeição, que é o evangelho trazido por Jesus. A lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade veio por meio de Cristo. Então Paulo recebe essa palavra, institui isso aqui, que tem mais detalhes sobre esses ministérios, que falaremos posteriormente, mas esse profeta aqui não é o profeta do Antigo Testamento, é um profeta da graça com novas instruções. Assim é?
Então esse ministério tem uma vista de aperfeiçoar os santos e não ver pecador, ver a igreja remida pelo sangue de Cristo. E só com as 14 epístolas de Paulo que nós trazemos a revelação da bênção de Deus, porque a lei não aperfeiçoa ninguém. Assim é, abençoado? A lei não aperfeiçoa ninguém. Que isso, eu jejuo, meu irmão? Pois é, você está fazendo isso em vão. Não, eu oro muito, eu vou para o monte, eu vou para a minha igreja, tem oração lá 4 horas, 5 horas da manhã, eu estou lá. Para quê? Para quê? Fazer o quê? Você não alcança nada com aquilo mais. Porque está escrito lá em Gálatas 3:11, olha aí. Por isso que o profeta não pode ter a lei. Se ele tiver a lei, ele está trazendo o quê? Morte e condenação. O profeta chega na igreja e diz, olha, assim diz o Senhor convoca toda a igreja a entrar no jejum de uma semana. Suriandas! O Senhor falou comigo essa madrugada e eu como profeta digo, uma semana de jejum. Espera aí, rapaz, o fim da lei é Cristo. A lei e os profetas vigoraram até João Batista. Você não entende isso não, companheiro? Aonde você está buscando isso? Não, mas lá em Efésios 4:11, pois é, mas ele está debaixo da graça e não debaixo da lei. Por quê? Por quê? Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Que é isso? Então jejum não me justifica? Não. Corrente não me justifica? Não. Noitada gritando no monte não me justifica? Não. Estão chamando você de louco. E tu és um louco, porque louco que fica gritando. Hã? E ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Você vê que lei e fé está meio distinta aqui. A fé é bom e a lei não é boa mais. Acabou o tempo dela. Então, pela lei, ninguém é justificado, é inocentado, é abençoado, é liberto, é curado, é sarado. Ninguém. Quem que é ninguém? Ah, mas a minha mãe foi. Então sua mãe não é ninguém. Como é que fica? Que isso, meu irmãozinho, rapaz, tinha um probleminha assim. Não, mas o seu irmão não é ninguém, então, é? Ele não é um ser humano, deve ser um ser que veio da galáxia aí, um ETzinho. Porque aqui diz que ninguém é justificado. Então, se você ouve um desses profetas aí do sistema caduco, ordinário, mentiroso, mau, filhos do capeta, profetizando aí, olha, meu irmão, os nossos olhos para eles não é bom. Não são bons os nossos olhos para eles, não são. Nós não podemos ter eles por misericórdia. A igreja sim, agora esses que dizem que são líderes, não. Eu não os considero. Eu não os respeito. Não, porque eles estão maltratando o povo de Deus, tirando o povo da graça e voltando para a lei, e Deus não os justifica por causa disso. Estão por condenar mesmo. Hebreus 10:14, olha aqui para você ver. Porque com uma única oferta, aí está, ó. Então nós vimos lá em Gálatas 3:11, a lei não justifica, quer dizer, não inocenta ninguém, não aperfeiçoa ninguém. Agora vamos, Hebreus 10:14. O que ele diz? Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo o quê? Santificados. Então o profeta, ele tem que ter essa vista aqui, ó. Porque com uma única oferta ele tem que falar, Jesus de Nazaré, o Cristo, morreu há 2000 anos na cruz do Calvário e aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Como santifica? Santifica-os na verdade. Qual é a verdade? A graça de Deus, as 14 epístolas de Paulo. Essa é a verdade de Deus. Quem ouve é santificado. Quer dizer, é mudado, é transformado. A mente pensa diferente, não pensa como os demais.
lá em Hebreus 7, 18, 19, olha aqui, ó. Portanto, de um lado, se revoga a anterior ordenança. Qual é a anterior ordenança? A lei e os profetas. Por causa da sua, o quê? Fraqueza e inutilidade. Você vai utilizar o que não é mais útil. É o que o sistema faz quando levanta essas profetisas, esses profetadas, e põe na mão deles o que? O Pentateuco, que diz, faça como eles fizeram. Eles estão sendo vistos pelas regiões celestiais, pelos anjos, que essa ordenança, ela é fraca e inútil. Não vai dar vida àquele povo está perdendo a vida. Está morrendo. 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Então você está vendo eles lá enfiados naquelas bocas de lobo, e ali tudo gritando, desesperado, Deus, 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 Deus. E o pastor que ordenou, que fez aquela liberação, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Estão perdendo o quê? Tempo. Estão morrendo a míngua. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus, que é o quê? A graça. Há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. É o único que vai nos levar a essa superior aliança, essa esperança superior. Hebreus 9, 9 e 10, ele vem dizendo, e isso é uma parábola para a época presente. E segundo essa se oferecem tanto dons como sacrifício. Embora esses, no tocante à consciência, sejam o quê? Ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta o quê? Culto. Ô meu irmão, sai dos cultos. Não, hoje tem culto de louvor, culto da Senhora, culto do Senhor, culto de libertação, culto de adoração. Olha, são o que? Ineficazes para aperfeiçoar. Então o que o crente está fazendo naquelas bocas de lobo, naquela sinagoga, umas judaicas e outras demoníacas, sendo o que? Estragado. Então o profeta não está nisso. Aqui nós temos 70 profetas. Isso não é profeta, isso é macumbeiro, feiticeiro, meu irmão. Profeta era judeu, você é gentio, então o gentio querendo dar um de judeu vira o quê? Feiticeiro. Bruxaria, mais nada do que isso. Os quais não passam de ordenanças da carne. São carnais, e a carne para nada aproveita, baseada somente em comidas e bebidas e diversas abluções, imposta, porque eles impõem, até ao tempo oportuno de reforma, que nós estamos agora, há 45 anos, estamos trabalhando nessa reforma, começada pelo nosso edificador José Luiz. Começa um trabalho agora fantástico, e estamos avançando, porque vidas estão ouvindo o tempo oportuno de reforma, para que eles possam viver uma vida em graça e não em vida desgraça. Então, a graça aperfeiçoou, e o profeta de hoje tem que conhecer essa graça. Ele é um ministro que com vista ao aperfeiçoamento dos santos e não pecadores. O profeta está levando essas guias, irmãos, diz assim o Senhor, há muito pecado na igreja. Há muita mulher que está passando perfume, que aqui anda com saia lá no pé, lá fora anda de biquíni. Tem mulheres que estão passando batom, estão passando maquiagem. Irmãos, assim diz o Senhor. Tem muitas que estão indo de biquíni
na praia, assistindo novela imunda. Assim diz o Senhor. Eu vi um cara falando agora que eu tenho até vergonha de falar aqui para os irmãos. As mulheres no sistema dessas profetadas sofrem, viu, meu amigo? Sofre! São desgraçados esses bandidos, missionários, pregadores, pentecostais. Eles são do mal, porque eles proíbem. Eles proíbem. Então, a graça aperfeiçoa, porque tudo te é lícito. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Tem ordem? Tem, mas dentro de uma liberdade. Não há imposição, não há cobrança. Não coma isso, não beba aquilo, não toca isso. Não, aqui não tem isso. Você é livre. Então o profeta de hoje tem que conhecer a graça. Através de uma única oferta nós somos o quê? Aperfeiçoado. Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta, de quem? Jesus, de Nazaré, o Cristo. Eu tenho que respeitar isso aí, meu irmão. Aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Você é o perfeito, você não tem que fazer mais nada. Que negócio é esse? Assim diz o Senhor. Não, assim diz o Senhor, já sou perfeito. Assim diz o Senhor, já estou perfeito. Abençoado, completo, prosperado, enriquecido. Então vocês não precisam de mais nada? Não. Não temos necessidade de mais nada. Nós estamos só agora conhecendo os nossos direitos e tomando posse. Isso aí nós estamos. E isso precisamos de crescer nesse Novo Testamento para que eu conheça tudo aquilo que foi atestado, deixado pelo Senhor, para que eu experimente e use ele e aproveite dele aqui na terra antes de eu ser transformado. Tem que ser dessa forma. Hebreus 12, 22 e 23, ele diz: mas tende chegado ao monte de Sião, e a cidade do Deus vivo, a nova Jerusalém. Aqui é a chamada Jerusalém o quê? Celestial. E as incontáveis hostes de anjos. Olha aqui, abençoado. Tende chegado ao monte de Sião, o monte do Senhor, que é o monte de glória. E a cidade do Deus vivo, a igreja. A Jerusalém celestial, a igreja. E aonde estão quem? E a incontáveis hostes de anjos. Aqui o negócio é anjo, meu irmão. Eles falaram, não, meu negócio é Deus. Falei, então você não tem Deus nem anjo. Porque você não está submetendo à vontade dele. Você chegou às incontáveis hostes de anjos. Quer dizer, inumerável. E esses anjos estão aonde? Conosco. Olha, você e eu precisamos de um relacionamento mais íntimo com esses anjos. Ele pode ser nosso amigo e pode ser nosso inimigo também. Veja bem, você precisa de ser relacionado, do levantar ou deitar durante. Conversa com teu anjo, meu irmão. Cria alguma situação, seja íntimo dele. Procura vê-lo. Esses anjos, hoje é a operação de Deus na terra. Deus não opera na terra. Deus opera anjos na terra a meu favor e a teu favor. E para isso, bate um papo com ele. A situação está ruim? Tá. O que eu faço? Anjos, eu quero mudar essa situação aqui agora. Anjos. Está falando com o abençoado aqui, o divino. Quando você entra numa empresa, tem lá 100 pessoas. Você começa a trabalhar amanhã, segunda-feira lá. Você não conhece ninguém. Não é verdade? Você chega lá, bom dia, boa tarde. Como é que tá? Sou Wagner, tudo bem? Seja bem-vindo. Esses são os seus amigos. Tudo bem? Mais um. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, gente? E o Wagner, ele é o primeiro a chegar, ele tem que ficar mais, apresentar melhor, né? Porque é a primeira vez,
Aí senta na cadeira, na mesinha dele aí, que escreve, pá, faz. Ele olha para todo mundo. Todo mundo estranho. Aí, da hora do café, vão lá, tudo bem, meu amigo, você é bem-vindo, viu? Tá, muito obrigado, eu conto com a ajuda de vocês. E não conhece ninguém, então não tem intimidade. Passa um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana, já fez amizade. Uma pequena amizade com 2, 3. Né? Vocês me ajudam aqui, tá? O que vocês estão precisando? Eu também sou à disposição, viu, gente? Vocês me ajudam? Não. Beleza, pode ficar tranquilo. Aí passa mais uma semana, 2, um mês, aí ele já não chega mais acanhado. Assim, gente, como é que tá? Boa tarde, como é que tá? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Mas ainda com algumas reservas. Aí passa 60, 90, 120 dias. Aí já está tomando até cervejinha. E abraça um. Ei, como é que tá? Criou o quê? Intimidade. E alguns você vai selecionando e alguns passam a ser seu amigo de fato. Essa é a nossa relação com o anjo, meu irmão. Se você não fala nele, se você não conversa com ele, ele é estranho para você. E infelizmente você não pode contar com ele, porque ele é estranho para você. Começa a vê-lo como o seu auxiliador, enviado por Deus com um destino: te prosperar na terra. Essa é a função. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem o Senhor e os livra. Então você chegou, agora você chega e não relaciona, como é que faz? Chegastes as incontáveis hostes de anjo, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolado no céu, e a Deus, o justo, o juiz justo, o juiz de todos, e o espírito dos justos, o quê? Aperfeiçoado. O profeta tem que saber disso aqui. O profeta tem que te ver aperfeiçoado, abençoado. Ele não pode falar assim: assim diz o Senhor, a igreja joga uma pedra nele, sai daí, rapaz. Aqui nós não aceitamos o falso profeta, não. Hoje nós queremos o profeta da graça, que nos aperfeiçoa, traz uma palavra que diz que eu sou um abençoado, perfeito, completo, curado, sarado, enriquecido. Você não, você vai falar besteira aí. O filme é outro agora, rapaz. Nós estamos do outro lado, nós estamos terminando esse filme. Então, você não faz parte, não compõe mais essa assembleia. Colossenses 2:10, só para encerrar. Também, nele estais o quê? Ou vai ser? Nele, quer dizer, em Cristo estais o quê? Aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Como é que eu posso falar outra coisa se ele é o meu cabeça e ele diz que nele eu já estou aperfeiçoado? Como é que você pode falar outra coisa? Então Cristo não é só a cabeça. Você está indo pela cabeça de um tal desses falsos profetas, missionários, pastores que são impostores. Eles é o teu cabeça e está dizendo que você tem que buscar a perfeição, que você tem que pedir perdão pelo pecado. Ele é o cabeça, Cristo é o cabeça, assim é? Então essa é a pregação do profeta do dia de hoje, graça. Quando eles falaram, está lá em Efésios 4, eu posso explicar? Se eu te ensinar aqui como é que funciona esse profeta agora, pronto, acaba com a energia, ele é minado pelo pé, é explodido. Assim é, abençoado? Então receba sem limites, uma semana gloriosa e prosperidade manifestada sobre os irmãos, e anjos cobrindo, te livrando de todos os males. Abba, Pai.